canetão, telona branca e telespectadores. Isso é sinal de um bom curso que está por vir aí pra vocês. E aí, galerinha, olha só, hoje iremos falar sobre análise gráfica, cara. O que o Luan tanto esconde na caixinha dele da análise gráfica? O que ele tem lá de escondido que certamente ele compartilha com os outros traders profissionais ali e eles não compartilham com a gente? O que será, hein? Bom, galera, vou explicar uma coisa pra vocês. Conforme o tempo vai passando e eu vou aplicando mentorias, eu vou estudando mais, eu vou aprendendo mais, vou obtendo feedback da galera que acompanha o meu trabalho, eu consigo ir melhorando ao passar do tempo. E tiveram algumas coisas que eu percebi, que eu falei, pô, isso é de suma importância para um trader, isso é de extrema suma importância para um trader. Se não for a coisa mais importante ali na hora das suas decisões. Eu vou passar isso para vocês aqui nesse vídeo. Junto com análise gráfica, que é o que vocês vão aprender aqui comigo, olha só, vou até escrever aqui, análise gráfica, que é conhecida como price action, ou seja, ação do preço. Vou mostrar para vocês uma coisa que é muito importante para os traders quando eles vão operar análise gráfica. Então, fiquem até o final desse vídeo, peguem o máximo de detalhes que vocês puderem, porque eu vou agregar um valor na vida de vocês com esse vídeo gigantesco. Coisas que eu não cheguei a falar no YouTube, quer dizer, eu falo bastante, mas eu nunca expliquei, que é uma das coisas que, conversando com um grande trader do Forex, inclusive, ele me passou essa mensagem e eu guardei ela comigo, e eu tava no começo da minha jornada. E aquilo foi, cara, foi assim, uma das melhores coisas. E eu fiz teste em uma das mentorias que eu fiz, e uma grande parcela da minha equipe da mentoria conseguiram bons resultados. E venho trazer para vocês aqui novamente em primeira mão. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês, então não criem expectativas falsas, porque análise gráfica é análise gráfica. Vou mostrar para vocês e para aqueles que não conhecem o básico, porque o básico funciona, aquilo que vocês veem no YouTube, de fato o básico funciona. Eu tô postando vídeo lá no YouTube para vocês operando. O básico ele funciona, o simples ele funciona. Mas tem uma coisinha a mais que você tem que saber, porque senão você não vai conseguir aplicar nem o básico. Olha só, vamos iniciando aqui da seguinte forma, galera. O que é análise gráfica? Bom, análise gráfica é basicamente você utilizar o gráfico como a sua principal ferramenta de análise. Então você vai ter apenas o gráfico para você poder analisar, e através do gráfico ele vai te entregar padrões, ou seja, movimentações que se repetem muito dentro de um gráfico, e através daqueles padrões do passado, através daquela movimentação do passado, você consegue prever o futuro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui a gente tem um gráfico, certo? Olha só, tem um gráfico, e aqui a gente tem uma linha. O que essa linha representa? Bom, tá acima do gráfico, é a nossa resistência, certo? Toda vez que encosta nessa linha, quando a gente fala linha, a gente fala do preço. Toda vez que encosta nesse preço, o gráfico desce. Então, peraí, se ele está chegando nessa linha, nesse preço, eu posso vender aqui, porque ele vai descer. Sabe por quê? Porque isso é um padrão. Olha só, é um padrão. O gráfico está me falando esse padrão. Pronto, é um padrão. Então, através do passado, a gente consegue prever o futuro. Apenas analisando o quê? A ação do preço. Tá? Então, análise gráfica é basicamente isso. Você utiliza a movimentação do gráfico para você poder encontrar boas oportunidades. Mas vamos lá, galera. Vou explicar uma coisa para vocês. Grandes traders utilizam estratégias que funcionam com muita frequência. Se você é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho em estratégia e não obtém resultado, é porque o seu problema está em não focar em uma determinada estratégia, não ficar bom em uma determinada estratégia, você quer simplesmente sair atirando para qualquer lado. E isso não funciona. Pode ter certeza que isso não funciona. Se você quer ter bons resultados, você deve ficar bom em uma determinada... Qual a estratégia que você mais gosta? Eu gosto de análise gráfica. Eu gosto de suporte e resistência. O que é o suporte e resistência? Para aqueles que não sabem, vou explicar. E para você que já sabe, é bom
que você entenda agora onde de fato eu entro no suporte e resistência. Nossa, Luan, mas você opera suporte e resistência? É tão básico. Pô, meu amigo, você não está sabendo utilizar, hein? Não está sabendo utilizar. Olha só, suporte e resistência. O que é o suporte e resistência? Costumo dizer que suporte e resistência é basicamente a briga entre... Olha só. Suporte e resistência é uma briga entre touro e urso, ou seja, compra e venda, tá? A gente pode imaginar que suporte e resistência é mais ou menos isso. É uma equipe vermelha e uma equipe verde. Venda e compra, onde ambas têm a mesma força e elas estão puxando. Quando um lado cansa, o gráfico vem para cá. Olha só, vou até desenhar para vocês aqui, ó. Ó, verde está ganhando. Vermelho está ganhando, verde está ganhando, vermelho está ganhando, verde está ganhando, vermelho... Ou seja, um lado cansa, o outro ganha, o outro lado cansa, o outro ganha e fica nesse vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, porque os dois têm a mesma força. Ou seja, o gráfico não sai de dentro dessa taxa de preço, tá? Ele basicamente está buscando o meio, porque olha só, ele vai até a nossa resistência, até uma taxa de preço e volta para onde? Para o meio. Vem até mais, volta para o meio, volta para o meio. Ou seja, suporte e resistência é quando o gráfico está congestionado, é quando o gráfico está exausto, é quando dentro de um período de tempo, olha só, ele trabalha dentro de um período de tempo, ele não consegue sair daquele período de tempo. Ele simplesmente trabalha dentro deste período de tempo e não rompe. Isso daqui se chama suporte e resistência. Mas saber só isso não é válido. Você tem que entender que resistência você vende e que suporte, o que você faz no suporte? Você compra. Mas Luan, rompe muito suporte. Mas Luan, rompe muita resistência. Ah, eu não consigo aplicar. Ai, que não sei o que. Ai, que blá 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 blá. Então vamos lá. Quais são os pontos cruciais que eu entro em um suporte e resistência? Vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, galera, para quem me conhece há um tempo sabe que eu sou especialista em entradas para mesma vela em M1, ou seja, é o modo nitro. Vamos chamar de modo nitro. Sabe de uma coisa? Suporte e resistência funciona tanto para M1 para a mesma vela, como para M1 para a próxima vela, como para M5, como para M15, como para H1, como para um mês, para um dia, para um ano. Cara, ele funciona. Sempre vai existir o suporte e resistência, tá? Só que a gente trabalha em M1, certo? A gente trabalha em M1. Quando que eu opero para a mesma vela? É muito simples, galera. Olha só. Isso eu utilizo com todas as estratégias. Isso é muito importante, tá? Quando que o Luan opera para M1? Eu opero para M1 quando o gráfico ele tá mais ou menos assim, ó. Olha só. Quando que eu opero para M1 para a mesma vela, tá? Não só para M1. Quando eu opero M1 só que para a mesma vela. Aí, ó. Olha como o gráfico tá. Olha só, mesma vela. O que vocês veem aqui? Muito pavio. Um gráfico extremamente agressivo, um gráfico com alta volatilidade, ou seja, eu opero aqui para a mesma vela. E quando que eu opero para a próxima vela? Olha só, para a próxima vela. Olha aí, pouco pavio, movimentação com uma volatilidade média ou baixa, eu opero para a próxima vela. Então, opero para a mesma vela quando o gráfico está muito volátil. Como que é um gráfico muito volátil? Vou deixar uma imagem para vocês verem alguns gráficos bem voláteis aí para vocês entenderem. Então esses daí são alguns gráficos que têm alta volatilidade. Nesse caso você opera para a mesma vela. E quando que opera para a próxima vela? Quando o gráfico está com uma movimentação média ou baixa. Olha só as fotos, como que funciona um gráfico com movimentação média ou baixa. Mas vamos lá, entendendo isso daí, galera, que eu disse para vocês, suporte e resistência é uma coisa só, funciona para qualquer gráfico, M5, M15, H1,
por mês, enfim, independente, se por semana, suporte à resistência sempre vai existir. Mas quais são os pontos cruciais para você entrar em um suporte à resistência? Quais são os pontos cruciais? Olha só, vou explicar para vocês. Para a mesma vela. Luan, quando que você entra em suporte à resistência para a mesma vela? Olha só, galera, isso é muito importante, tá? Eu só entro em suporte à resistência para a mesma vela, por mais que eu ensinei vários lá no YouTube, com apenas duas condições. São as únicas condições que eu utilizo para a mesma vela. Olha só, a primeira condição. Ó, a primeira condição que eu opero para a mesma vela. Gráfico muito volátil. Encontrei um padrão de suporte e resistência. Lembra? Encontrar padrão? Encontrei um padrão de suporte e resistência. O que eu aguardo aqui? Aguardo essa vela explodir e bater na minha resistência. Eu não espero ela chegar aos pouquinhos. Eu aguardo ela ter uma explosão. Ela teve uma explosão, ela encostou na minha linha de resistência e rompeu. Olha só, ela encostou na minha linha de resistência e rompeu. Eu entro vendido, tá? E eu sempre vou entrar vendido se ela explodir, não se ela subir aos pouquinhos. Eu só vou entrar contra a tendência e para a mesma vela se ela, pum, estourar para cima, se ela subir com força, tá? Então, nesse caso, eu entro para a mesma vela, beleza? Olha só, alta volatilidade, explosão de vela, eu entro M1 para a mesma vela. Outra ocasião que eu entro para a mesma vela, olha só, galera. Eu encontrei um gráfico, certo? Que ele está lateralizado. Encontrei um gráfico que ele está lateralizado. Só que ele já bateu o quê? Suporte. Ele já bateu suporte. O que ele vai buscar então? Se ele já bateu suporte? Ele vai buscar resistência. Eu entro comprado nessa ocasião. Sabe por quê? Porque provavelmente o gráfico vai subir. Provavelmente ele vai fechar para cima. Eu aguardo ele subir um pouquinho, aí ele retorna e aí eu vendo, aí eu compro. Ou seja, eu aguardo, encostou no meu suporte, o que ele vai fazer? Vai buscar resistência. Minha pergunta é, o que ele vai buscar agora? Ele vai buscar resistência. Então olha só, está abaixo do meu meio do meu suporte e resistência, certo? Está abaixo do meu meio do meu suporte e resistência. Nessa região aqui, eu aguardo ele subir um pouquinho. Na hora que ele retorna, eu compro. Para a mesma vela. Essas duas ocasiões, para suporte e resistência, são as que eu mais utilizo. Tá? Isso aqui para gráfico real. Aí para gráfico em OTC, o que eu mais utilizo, galera... bom, vou deixar no final, que é o rompimento de suporte e resistência, que é exaustão, impulsão e força. Depois eu explico para vocês no final. Mas, para a mesma vela, é isso aqui, tá? Para a mesma vela, é isso. Beleza? Mesma vela. Olha só. Mesma vela em M1, duas ocasiões apenas. O que eu quero trazer para vocês? Quero trazer a ideia de que vocês entendam que você não pode ficar tirando, que nem eu mostrei lá no YouTube, várias formas que eu opero para a mesma vela. Sim, eu opero com várias maneiras para a mesma vela em suporte e resistência. Só que a que eu mais boto fé são essas duas. Que na verdade é a que eu mais aplico. Eu aplico as outras de vez em nunca. Só que essas daqui são as que eu mais aplico, que eu tenho maior assertividade. Você tem que se apegar em algo que você gosta primeiro. Luan, adorei essa estratégia. Então, cara, você só vai encontrar essa oportunidade. Você não vai ficar operando papo back para topo e fundo de M15, M5. Não. Você vai operar apenas essa estratégia, tá? Isso daqui para a mesma vela. E para a próxima vela? Olha só. Vamos lá, hein? Para a próxima vela agora. Como que eu opero suporte e resistência para a próxima vela? Prestem atenção. Analise o gráfico que esteja com uma movimentação boa. E olha só. Tá aí. Aguardo uma explosão dessa vela. Tá? Aguardo uma explosão dessa vela. Porém, aí que tá o grande segredo. Porém, no segundo ou terceiro toque. Eu não gosto de entrar no quarto toque. Eu gosto de aplicar no segundo ou terceiro toque. Como assim, Luan? Olha só. Aqui para trás, o gráfico já teve um toque,
que é o toque de marcação, segundo toque, que é o toque de confirmação dessa resistência, e no terceiro toque. Então, para M1, para a mesma vela, você não vê isso, Luan? Não. Sabe por que não? Porque se ela teve um pico aqui, provavelmente ela vai voltar um pouquinho, eu vou ter meu gain. E se ela for romper, ela vai romper na outra vela, eu já tive meu gain aqui. Nesse caso, não. Nesse caso, você opera para a próxima vela. Se aqui tiver um pico de vela, é uma grande chance de rompimento. Deu para entender isso, galera? Deu para pegar? Olha só, vamos de novo. Vamos de novo. São coisas que são muito importantes, ó. Para a mesma vela, ó, para a mesma velinha aqui, a gente opera com esse pico, mesmo que no quarto, quinto, sexto toque, porque ela pode estar assim numa zona de rompimento. Só que a velinha ela vai voltar um pouquinho ainda e só depois da outra vela que vai romper. Geralmente o que acontece, eu tô falando que geralmente acontece. Luan, então isso é infalível. Não, é geralmente o que acontece, tá? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro toque. Ou às vezes, olha só, galera, isso aqui também é importante. Vê se você consegue entender aí, ó. Aqui, certo? Ó, bateu aqui e jogou pra cima. Tá vendo aqui esse toque? A gente pode chamar ele de primeiro. Esse aqui de segundo, aqui já seria o terceiro, tá? Então, às vezes, no primeiro, segundo toque, eu gosto de pegar para a próxima vela, quando tem esse pico, só que no terceiro toque. Porque o quarto toque, existe uma grande chance de rompimento, porque a gente opera para a próxima vela e não para a mesma. Só que quando o gráfico não está muito volátil, dificilmente ele volta, tá? Quando tem um pico assim, geralmente ele vai, começa a subir e decola. Isso aqui, galera, funciona tanto para suporte quanto para resistência, tá? Suporte ou resistência, funciona para os dois. Então é isso, acabou. Eu não aplico nada mais, nada menos do que isso para suporte e resistência. Que louco, né? E a galera acha que a gente é super, ultra, mega técnico no que a gente faz. Por isso que as pessoas não conseguem evoluir. Porque elas ficam frisadas em coisa muito técnica. Elas ficam pegando estratégia de fulano, de ciclano, tenta aplicar tudo ao mesmo tempo e não tem resultado. Então olha só, galera. Agora que vem a parte crucial da coisa. Agora que vem a parte que, assim, eu vejo onde as pessoas de fato erram, onde de fato as pessoas pecam muito. Sabe o que é? Sabe quando eu falei pra você no começo do vídeo que eu ia passar pra vocês aqui uma coisa que é de suma importância? Olha só. Não adianta você aplicar suporte e resistência para qualquer gráfico. Não adianta. Não adianta você aplicar suporte e resistência para qualquer gráfico. Guardem isso com vocês, não adianta. Putz, o celular descarregou, galera. Mas vamos lá. Agora, vou passar para vocês o fatality do negócio, tá? Não adianta simplesmente suporte, resistência, mesma vela, próxima vela, mas tem o fatality da coisa. Sabe como que eu faço para encontrar os melhores suporte e resistência, as melhores entradas de suporte e resistência? Eu não coloco em M1 e traço suporte e resistência em M1, apesar de também funcionar. Porém, as melhores entradas de suporte e resistência para você poder aplicar em M1, tanto para a mesma quanto para a próxima vela, lembrando que a diferença para a mesma e para a próxima é a volatilidade do gráfico, eu coloco o gráfico em M5. Olha isso! Eu coloco o gráfico em M5 e acho os melhores gráficos. Como que eu acho um bom gráfico para suporte e resistência? Coloque em M5 e analisa se ele está em tendência ou se ele está em lateralização. Se ele estiver em lateralização, você marca o suporte e a resistência de M5, certo? Você marca o suporte e a resistência de M5 e quando bater no seu suporte, você compra e quando bater na sua resistência, você vende. Isso é muito sério, galera. Sabe por quê? Foram 5 velas, tá? São 5 velas de M1 para fazer uma única vela de M5. Então, quando a gente tem um fundo, imagina aqui, ó, olha só. Imagina só. Quando a gente tem um fundo, o que é um fundo? O fundo é basicamente isso aqui, ó. Ó. Fundo ou topo, tá? Ó. Eu vou pegar isso daqui e vou trazer aqui.
Quando a gente tem esse fundo de M5, significa que aqui dentro existem 5 velas de M1. Você já imaginou que foram necessários 5 velas de M1 para alcançar essa taxa do preço e depois mais 5 para voltar a subir? Ou seja, essa região eu chamo de região Fatality. Região Fatality, guardem isso com vocês. É aqui que eu queria chegar. É aqui que está o sabor da coisa. Região Fatality. O que é a região Fatality? A região Fatality é simplesmente aquela região onde o gráfico teve uma certa dificuldade para chegar, porque você colocou o gráfico em M5, marcou o suporte e resistência e operou dentro desse suporte e resistência de M5. Cara, a coisa é Fatality. Ah, não, mas eu não quero marcar para M5, quero marcar para M1. Beleza, também funciona muito bem. Só que para M5 são regiões Fatality. Olha só, Fatality. São regiões Fatality. Fez a marcação, levando em consideração 3 toques, levando em consideração tudo que eu expliquei aqui. Suporte e resistência, região Fatality. Pega na região Fatality. Região Fatality. Olha só. Para M1, você opera em M1, mas você faz a marcação em M5, tá? Mas você faz a marcação em M5 e faz a sua entrada para M1, porém no suporte e resistência de M5. É Fatality na certa. E sabe de uma coisa, que era onde eu queria chegar com vocês, que eu falei que foi uma pessoa, né, do Forex que me indicou, que me deu essa dica, que me passou essa informação, está na escolha do gráfico. Como que você escolhe um bom gráfico? Então, para você poder encontrar boas entradas em um gráfico, galera, você tem que ser um bom grafista. E um bom grafista é aquele que sabe escolher um bom gráfico. Sabe quem trabalha em fazer suco de laranja? Ele não fica focado no dinheiro no final. Porque é a consequência, sabe do quê? Das boas escolhas das laranjas que ele faz. Se ele não escolher as melhores laranjas, ele não vai ter um bom resultado no final. O cliente vai pedir para ele fazer outro, e outro, e outro, e outro, e ele vai ficar perdendo dinheiro com isso. Então a escolha do bom gráfico é onde está o segredo. Luan, como que eu escolho um bom gráfico para suporte e resistência? Muito simples, é muito simples. Coloca em M15, certo? Olha só. Coloque em M15, analisa se o gráfico está em tendência ou lateralizado. Está lateralizado? Primeiro cheque. Coloque em M5, analisa se o gráfico está em tendência ou lateralizado. Está lateralizado? Outro cheque. Coloque em M1, analisa, está em tendência ou lateralizado. Está lateralizado? Perfeito. Só que as suas marcações em M5, para operar suporte e resistência, tanto para a mesma quanto para a próxima, a gente dá o nome de Fatality. Agora você quer uma estratégia que a maioria dos traders utilizam. Eu digo a grande maioria, eu falo grandes traders profissionais que operam análise gráfica. Você quer uma estratégia, se essa aqui é Fatality, a gente pode chamar isso que eu vou ensinar para vocês agora, ainda dentro de suporte e resistência, tá? Tanto para a mesma como para a próxima, com esse... Por isso que eu falo, isso aqui é importante que vocês entendam a diferença de mesma e próxima e como que funciona e como aplicar. Vocês querem saber agora uma estratégia massacradora? Estratégia massacradora, você quer saber? Então, olha só. Ainda suporte e resistência, hein? Olha só, prestem atenção. Vamos chamar essa estratégia de estratégia massacradora. M15. Cara, observe grandes traders do mercado aí. O Alisson Trader, ele ama operar essa estratégia. Pode analisar o perfil dele. Ele faz muitas reversões em M15. Como que ele faz isso? Ele coloca o gráfico em M15, só que aí é questão de paciência para você poder operar a reversão, tá? Ó, vou até colocar aqui, ó, reversão, ó. Reversão, ó. Suporte e resistência. Estratégia massacradora. Tá? M15, suporte e resistência, que é operar reversão massacradora. Tem que ter muita paciência para você operar isso daqui, mas é o que destrói o gráfico.
É o que, putz, cara, se você aplicar, você só tem que ter paciência. O problema das pessoas que não conseguem operar com reversão é porque não tem paciência, tá? Galera, agora são 10h30, eu tô aqui desde as 4 da manhã, então eu devo estar apresentando já um cansaço muito tremendo, muito profundo, porque hoje eu trabalhei o dia todo, hoje foi um dia bem pesado. Mas, por favor, façam isso por mim, façam isso por mim. Peguem papel e caneta, anotem, vejam e revejam esse vídeo, tudo isso é muito importante. Isso que eu vou explicar pra vocês aqui agora, tá meio que no meio do vídeo aí, mas é uma das coisas mais importantes que eu quero que você aprenda. Quando finalizar esse vídeo, vai lá e testa, vai lá e treina, vai lá e tenta aplicar isso daqui, vê se não funciona. Funciona em OTC, funciona em gráfico real, cara, testa porque vai funcionar. Olha só, M15, faz a sua marcação de suporte e resistência próximo ao gráfico, tá? Olha como que isso olha só como que isso é feito. Olha só, o gráfico ele está lá na sua movimentação, certo? Esse aqui é o gráfico de M15, tá? Aqui você encontrou o quê? 2 topos, tá? Isso aqui a gente chama de topo, mas ainda é dentro de suporte e resistência, tá? Ó, olha só o suporte aqui embaixo. 2 topos, certo? 2 topos. O gráfico está se aproximando. Você entende que aqui foram necessárias diversas velas para conseguir atingir esse topo? Você entende que esse preço, olha só, isso é importante, galera, é a interpretação de gráfico. Você entende que esse preço, só vou colocar aqui, R$3,75, é um preço que dificilmente o gráfico chega? Ou seja, existe uma grande possibilidade de reversão. Essa estratégia é aquela estratégia, galera, que eu aplico mais dinheiro, eu aumento o meu investimento. Sabe por quê? Olha só, o gráfico encostou na minha região, nesse preço, onde em M15, em 2 lugares ele já tinha batido, ou seja, ele bateu aqui, tá indo para o 3º lugar. Eu entro com essa estratégia que eu ensinei para você, para mesmo para a próxima vela. Depende do que? Da movimentação do gráfico. Coloque em M15, faço a marcação, jogo para M1 e fico assistindo o gráfico. Fico assistindo o gráfico, fico assistindo, paciência. Encostou na minha zona de resistência, pô, vendo. Encostou na minha zona de suporte, pô, vendo. Ou seja, essa estratégia ela consiste em pegar o melhor ponto do gráfico, que é o quê? Topo e fundo de M15. Cara, essa estratégia é massacradora. Essa estratégia, ela é massacradora. Se você puder parar de aplicar todas as estratégias que você utiliza, que você fica tendo suas perdas, e ficar focado só nessa daqui, fica excelente nessa. Fica o melhor nessa estratégia aqui. Eu tenho certeza que você vai obter bons resultados do gráfico, cara. É aquilo que eu sempre digo. O bom trader é aquele que ele opera por pouco tempo e consegue de forma rápida bons resultados. Isso para análise gráfica. Então o bom trader é aquele que opera pouco tempo e ele consegue fazer algumas entradas e ele já sai com o dinheiro no bolso e some da frente do gráfico. Porque as oportunidades para você operar análise gráfica, quando não é probabilidade que você tem que ficar mais tempo, mas análise gráfica, que existe chance de rompimento, a gente está falando de operar em M1. E M1, geralmente, o gráfico encosta aqui, ele sobe só mais um pouquinho, você vende, e aí você perde, ele subiu só mais um pouquinho, depois ele desce. Então, operar em M1 é complicado, operar por tempo, que as opções binárias, é complicado. Por conta desses fatores, que você tem que ficar ligado nos detalhes. Os detalhes nessa ocasião são muito importantes, galera. Essa questão de você fazer uma marcação em M15, entendendo da quantidade de vela que foram necessárias para encostar nesse ponto e que já tiveram 2 toques dentro da sua marcação de topo e fundo para M15 entrar para M1, você ter todo esse conhecimento, todo esse detalhe, todo esse carinho, toda essa delicadeza de operar só quando isso acontecer, você estar se mostrando um trader profissional, tá? Isso daqui é quebrado quando a gente vai para Forex e Bolsa de Valores, tá? Porque lá a gente opera por volume. A gente abre a ordem aqui de venda, não importa se ele vai subir um pouquinho, depois ele vai derreter, é isso que nos interessa, tá? Então entendam isso, galera. Essa massacradora, ela também só funciona em gráficos
em bons gráficos, né? Então, a gente vai partir agora para esse conhecimento que eu falei para vocês que é tão importante para nossa estratégia massacradora, que é como encontrar um bom gráfico para nossa estratégia massacradora. É muito simples, é muito simples. Você coloca em M15, faz as marcações, M5 faz a marcação, M1 faz a marcação. Cara, está funcionando, está pegando suporte e resistência em M15, M5 e M1, significa que o gráfico está respeitando pontos fortes. Significa que o gráfico está respeitando preços fortes. Esse aqui é um preço forte. 3,75 para esse gráfico, pode ver, uma vez, duas vezes respeitou, a terceira provavelmente ele vai respeitar. Você pode botar fé que ele vai respeitar. O que você tem que fazer? Tem que aplicar. Estratégia é algo que você tem que aplicar, que você tem que ir lá e aplicar e fazer acontecer e ver se vai funcionar. Então, essa estratégia, eu digo, grandes traders aí do mercado utilizam, porque ela funciona muito bem. Você pega o que? O auge do gráfico, você pega os pontos mais fortes de um gráfico. Só que tem que ter paciência, porque é uma estratégia massacradora. Existe uma taxa de acerto nessa estratégia de mais ou menos, cara, deve ter uns 87, 90% de acerto. Porque você pega os pontos cruciais do gráfico. Só que, como eu disse, qual que é a parte importante? Lembra que no começo do vídeo eu falei que tem a coisa mais importante? É você saber encontrar bons gráficos. E bons gráficos são aqueles que são lateralizados. E é isso que eu falei para você. Saber fazer as marcações nos pontos de M15, depois M5, depois M1. Tá tudo lateralizado? Significa que o gráfico está respeitando o quê? Suporte e resistência. Ah, Lu, eu tô fazendo a marcação, mas tá tudo rompendo, está tudo em tendência. Significa que o gráfico não está bom. O que você faz? Simplesmente não opera. Beleza? Simplesmente isso. Você não opera. Ponto final. É bem assim que funciona. Beleza? Então, isso aqui, galera, é muito importante que vocês entendam, que vocês aprendam, que vocês vejam. Eu aplico tudo isso que eu estou explicando para vocês lá no meu dia de trade. E sabe onde tem isso? Lá no YouTube eu estou postando as minhas operações. Vai lá, analise minhas entradas para você ver. Olha só como eu levo em consideração pontos de M15, como não tão ponto de M15, porque lá eu tenho que operar rápido para bater a meta logo, porque é um vídeo para o YouTube. Mas eu opero também pontos de M15, opero para a mesma vela, para a próxima vela em M1, faço marcações de M5, M15. Então tudo isso são coisas importantíssimas para um trader e um gráfico, tá? Essa daqui é uma das melhores estratégias que tem, a estratégia massacradora, que é aquela que você opera em reversão de M15, só que você aguarda os pontos corretos. Levando em consideração, galera, isso que eu ensinei para vocês aqui. Isso daqui tem que ficar, vocês têm que ficar afiado. O quadro tá até caindo aqui. O quadro tá até caindo, olha só. Então, bons alunos meus que conseguiram a consistência, eu tenho vários alunos, tá? Vários alunos. E eu posso dizer para vocês que a grande maioria, sim, a grande maioria dos meus alunos que tem consistência, se vocês quiserem, eu coloco ele até no grupo aqui para vocês conhecerem, que é o meu amigo Rodrigo. Ele é um dos traders, né, que ele é nota 1 milhão, ele utiliza muito o que? A reversão de M15, ele faz marcações de M15 e aí ele bateu, ele acredita na reversão. E hoje ele é consistente muito por conta dessa estratégia. Ele utiliza muito essa questão da reversão, ele trabalha bastante com essa questão da reversão. A reversão de M15, reversão em pontos estratégicos, essa estratégia massacradora, de fato ela é muito forte e funciona muito bem. Pode botar fé, beleza? E pullback, Luan? Como que você opera pullback? Olha só, galera. Vamos falar agora de pullback. Como que o Luan opera pullback, hein? Alguém sabe como que o Luan opera pullback? Então, vou apresentar para vocês. O pullback, galera, eu, para a mesma vela, opero de uma seguinte forma. Levando em consideração aquilo que vocês aprenderam em suporte e resistência. Olha só. Então aqui a gente tem uma lateralização, rompeu o que? A minha resistência, ó, resistência, rompeu a resistência, retração, eu entro comprado para a próxima vela, porque o gráfico ele está pouco volátil, tá? Então, baixa volatilidade, eu opero para a próxima vela. Nesse caso, em M1 também, galera, olha só. Então, suporte e resistência, rompimento de suporte e resistência. Isso aqui é micro pullback, tá? Pullback pequeno. Não é pullback grande, não é aqueles pullback onde rompeu, não. É pullback pequeno. Pullback pequeno para M1 funciona muito bem.
você operando para a próxima vela se o gráfico estiver pouco volátil, como eu já expliquei para vocês o que é. E quando ele está muito volátil, Luan, como que você opera pullback? Olha só, ainda em rompimento, tá? Então aqui, ó, pullback é rompimento de suporte ou resistência, uma retração. Já que ele rompeu o suporte, a tendência é de queda. Olha só, vai cair. Eu vendo aqui para a mesma vela, se o gráfico estiver o quê? Vamos lá, para a mesma vela, se o gráfico estiver muito volátil, tá? Onde que eu vendo? Aqui, galera, olha só, em cima da retração. Vendo não, eu compro, né? Como que funciona o pullback para a mesma vela? Rompeu, eu acredito na retração. Nesse caso, rompeu o suporte, certo? Na hora que ele vai retrair, eu compro exatamente aqui, ó. Eu faço a minha compra aqui, porque eu acredito na retração. É diferente desse caso. Esse caso eu compro para a próxima vela, então eu entro para a próxima vela. Olha só, rompimento, retração, comprado para a próxima vela, acreditando numa alta. Nesse caso eu acredito na retração, tá? Então o gráfico rompe, retração, eu entro a favor da retração. Então eu compro exatamente aqui, tá? Eu compro acreditando que ele vai buscar o quê? Esse preço. Lembrando, rompimento retrai para onde? Retrai para aquela taxa que foi rompida. Foi rompido a resistência, ele vai voltar para o suporte. Então ele vai retrair para a taxa que foi rompida. Foi rompida a resistência, ele sobe, retrai e joga para cima. Porque é nessa movimentação que o gráfico leva a tendência, né? Ele sobe, retrai, sobe, retrai, sobe, retrai. E como eu já expliquei isso para vocês muito lá no YouTube, inclusive, ele tem uma pernada inteira, metade de uma pernada inteira, metade de pernada inteira, metade. E é sempre assim, para quê? Para ele fazer uma tendência de alta nesse caso. E a tendência de baixa é a mesma coisa. Metade de uma pernada, olha só, pernada inteira, metade da pernada inteira, metade inteira, metade. E ele faz uma tendência de baixa, tá? Então, pullback para rompimento de suporte e resistência, aquilo que eu falei para vocês. Muito volátil, eu opero para a mesma vela, pouco volátil, eu opero para a próxima. Lembrando que o pullback só é pullback, galera, se ele romper o quê? Os pavios, tá? Se ele não romper esses pavios, tá vendo o paviozinho aqui? Se ele não romper o pavio, significa que ele ainda está numa taxa de resistência, que provavelmente ele não vai jogar para cima, que ele vai voltar para dentro. Olha só, isso é muito importante. Anotem, aprendam, revejam, façam, dá um jeito para vocês aprenderem. Isso é muito importante. Eu vou falar de novo, olha só. Pullback só é pullback quando romper as velas e o pavio. Olha só, suporte, tá rompido, né? Pode ver que ele, olha só, rompeu até aqui em cima. Mas vamos supor que o pavio tá até aqui. Olha só, o pavio tá na altura da vela aqui, então não é um rompimento. Faz parte do quê? Do suporte. Significa que a vela não vai subir, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Entenderam? Porque o pavio significa que é um preço que o gráfico já atingiu, que o gráfico já chegou. Olha só, outra coisa muito importante para vocês, tá? Aí, galera, aqui eu entro a favor da tendência ou eu entro no pico da vela, no ponto aqui, se ela entrar para dentro do gráfico, tá? Aonde? No pullback para a mesma vela, em gráficos muito voláteis, beleza? Outra forma que eu gosto de operar pullback, tendência. Olha só, tendência. Então, tendência eu opero geralmente só para a próxima vela. Se eu vejo que o gráfico está respeitando uma tendência, olha o que eu faço. 1, 2, 3, é na terceira, olha só. Então, primeira alta, primeiro padrão de alta, né? O que é o padrão de alta, galera? É isso aqui, ó. Isso aqui é um padrão de alta, tá? É a pernada A, B, C. Aí vem de novo, olha só, outro padrão de alta. E aí vai até formar uma tendência de alta. Olha só, primeiro padrão de alta, segundo padrão de alta, terceiro padrão de alta. É aqui que eu entro, olha só. O gráfico está fazendo isso aqui, ó, resistência, rompeu a resistência, ó, pullback, ó. Resistência, rompimento, retração, ó. Resistência, rompimento, retração. Olha só, eu entro comprado aqui, tá? No terceiro padrão de alta, beleza? Eu entro comprado no terceiro padrão de alta. Isso tudo para a próxima vela, tá? Nesse caso, eu não gosto de operar para a mesma vela, porque ele está numa tendência de alta e geralmente gráficos que pegam tendências de alta assim, eles estão menos voláteis.
tá? Gráfico que está muito volátil, geralmente ele, quando começa uma tendência, ele não respeita esses 3 graus de tendência. Geralmente no segundo ele volta um pouquinho, sobe um pouquinho, volta um pouquinho e fica todo embaraçoso, tá? Isso aqui é uma estratégia para pullback que eu uso muito pouco, mas eu uso, tá? Eu quero trazer para vocês coisas que de fato eu uso. Uso pouco, mas uso. Essas duas que eu mais uso. E aquelas que eu mostrei de suporte e resistência que eu mais uso também, tá? Então, agora vamos para a tendência. Quando que o Luan opera em tendência, galera? Olha só. Eu faço projeções. Aí passa lá. Beleza. Olha só. Projeções. Eu encontro num gráfico, tá? Primeiro que dentro de um período curto de tempo, num time frame de M15, eu faço a minha projeçãozinha, certo? Eu vejo que o preço está se aproximando da minha linha a minha projeção, ou seja, isso daqui é uma LTB, tá? Deixa eu explicar aqui, às vezes eu esqueço, mas tem gente que às vezes não conhece. Olha só, tendência de alta, LTA, linha de tendência de alta. Tendência de baixa, LTB, linha de tendência de baixa, beleza? Então, aqui a gente tem uma LTB, certo? Por que LTB? Olha só, pegou nesse topo, nesse topo, nesse topo, mas está numa tendência de queda. O gráfico ele está se aproximando o quê? Dessa minha LTA, dessa minha LTB, dessa minha linha de tendência de baixa. O que eu faço? Eu aguardo o gráfico encostar, lembrando que essa minha marcação foi em M15, tá? Foi em M15. Eu aguardo o gráfico encostar nessa minha linha de tendência de baixa. Lembrando, a mesma estratégia, muito volátil para a mesma vela, pouco volátil para a próxima vela, isso é muito importante, até mesmo em tendência, tá? Ó, tendência, até mesmo em tendência, isso é muito importante. Então se o gráfico ele está muito volátil, eu opero para a mesma, pouco volátil para a próxima. Só que a projeção feita em M15, ela também é matadora, cara. Ela também é matadora. Luan, mas e se eu quiser fazer em M1? Funciona muito bem também. Eu também uso muito, tá? Faço a minha marcação, a minha projeçãozinha na minha LTB ou LTA. E também utilizo o mesmo conceito. Para a mesma vela, se o gráfico estiver muito volátil, para a próxima, se ele estiver... para a mesma vela, se ele estiver muito volátil, é isso mesmo. E para a próxima, se ele estiver pouco volátil. E como escolher os melhores gráficos? Tanto para tendência, como para pullback. Cara, é a mesma visão. Se você vai operar pullback, o gráfico ele tem que estar respeitando o pullback. Sabe como que você faz isso? Você volta ali algumas horinhas do gráfico, faz umas marcações, suporte e resistência, vê o rompimento, vê se está respeitando o pullback. Se tiver, provavelmente esse é um gráfico onde ele faz o rompimento de uma zona forte, ele tem a retração e joga para cima. Você tem que analisar o gráfico, você tem que fazer a leitura. Lembra que eu falei para vocês, uma das coisas mais importantes que são utilizadas, eu iria dizer mais para frente, é saber escolher o gráfico, é remanejar o seu operacional, remanejar o seu gerenciamento em cima de um gráfico. Então, se você conseguir analisar um gráfico em M1 que está respeitando a nossa linha de tendência, o gráfico ele está em tendência, né? Que eu disse para vocês. Pô, eu vou fazer a minha marcação, eu vou procurar um gráfico para mim poder operar. Aí eu vou lá, coloco em M15, tá em tendência. Coloco em M5, tá em tendência. Coloco em M1, tá em tendência. O que você vai operar? Tendência. Entendeu? Opera a tendência. Faz as suas projeções. Marca lá suas projeçõezinhas. Olha só. Taus aqui. Bate com essa resistência. Então você consegue fazer o quê? Uma projeção junto a uma confluência, né? Uma LTB junto a uma resistência, não sei o quê. Tudo isso é muito importante para suas operações. Tudo isso é muito importante para bons resultados. Eu aplico muito isso. Essa questão da confluência também são coisas muito importantes. Você conseguir encontrar uma LTA com uma resistência, ou uma LTB com um suporte, ou confluenciar uma estratégia com a outra, probabilística com análise gráfica ou com técnica. Cara, também aumenta muito a sua assertividade, tá? Então, para tendência, você identificou um gráfico em tendência, você faz a sua marcação em M15 e aguarda bater lá na sua LTA ou na sua LTB, tá? Ou então faz a sua marcação em M1, se estiver respeitando, você também pode aplicar. Outra forma que eu opero tendência, olha só, tá vindo numa tendência de queda, rompeu, retraiu, pode vender aqui.
a mesma visão para a mesma vela se o gráfico estiver muito volátil. Para a próxima, se ele estiver pouco volátil. Olha só, ele vai trocar a tendência, vai iniciar. Tava numa tendência de queda, rompeu a nossa LTA, retraiu, olha só, tendência de alta. É a mesma visão, é a mesma aplicação, galera, funciona do mesmo jeito. E o segredo de tudo isso, galera, para você que quer operar a análise gráfica, entenda que para você ser um bom trader, para você de fato obter bons resultados, você tem que saber encontrar os bons gráficos, os melhores gráficos. Você tem que explorar o máximo do que você tem dentro de você. Qual é o trader que está aí dentro de você? Explore esse trader. Busque o melhor. E sabe qual que, de tudo isso que eu disse para vocês, todas essas estratégias são básicas, né? Se você for analisar, são estratégias básicas. Mas eu mostrei para vocês pontos perfeitos de entrada. Estuda esses pontos perfeitos, aplica numa conta demo, faz acontecer esses pontos perfeitos. Sabe qual que eu mais utilizo? Retrações de M15. É o que eu disse para vocês. É a estratégia massacradora. Que tal se você aplicar só ela por um bom tempo e ver se ela funciona com você? Senão você pode mudar. Mas quem sabe você vê se você tem paciência para guardar uma retração. Cara, é uma estratégia muito forte. Grandes e grandes traders utilizam ela. Não só grandes traders, como grandes indicadores. Sabia que grandes indicadores fortes utilizam esse tipo de estratégia? Imagina que louco se você conseguir fazer isso de forma natural, com análise gráfica, identificar bons pontos de M15, isso aí com tempo e com aplicação. Eu tenho certeza que você vai ser um bom trader. Mas para isso você tem que saber encontrar bons gráficos. E como que você faz? Ensinei para você como que acha gráfico aí em suporte e resistência, como que acha gráfico lateralizado. Expliquei para vocês, coloque M15, depois M5, depois M1, tá lateralizado? Pode operar suporte e resistência. E gráfico em tendência, M5, M15, M1, tá caindo, tá quebrando o gráfico? Opera em tendência, utilizando essas estratégias aqui, pullback na tendência, ou então respeitando a nossa LTA, LTB. São coisas, galera, que funcionam. São coisas que de fato funcionam e vocês podem acreditar que funcionam e que dão grana sim. Só tem que aplicar. Se você quer ser um bom grafista, você tem que aplicar e você tem que errar e aprender com os seus erros. Quer uma dica? Baixe um gravador de tela. Faça suas operações grave e depois assista tudo no final do dia. Olha onde você está errando. Eu fiz isso durante muito tempo, cara. Muito tempo. E mudei as minhas operações. Melhorei, evoluí, cresci. Cheguei onde cheguei. Porque fez diferença na minha vida. E pode fazer diferença na sua. Então essas estratégias são excelentes estratégias, são básicas, mas excelentes estratégias que de fato funcionam. Pode ter certeza que funcionam, porque funcionou comigo, funciona comigo até hoje e grandes traders aplicam. Sabe o que você tem que fazer? Tem que parar de pular de galho em galho, parar de aplicar qualquer tipo de estratégia, parar de aplicar, aprende com fulano, aprende com ciclano, não. Pega uma única estratégia, pega lá a estratégia massacradora, aplica só ela, fica profissional só nela, ganha grana só com ela. Depois você parte para uma outra, aprende e aí você vai agregando valor, mas não fica tirando para todo lado. Pega uma estratégia, fica bom nela, depois vai para outra, fica bom em suporte de resistência, fica bom em pullback, fica bom para a mesma vela, fica bom para a próxima vela. É assim de forma gradativa, igual o gerenciamento que eu expliquei para vocês. Porque se você quer ser um bom trader, não depende de mim, não depende das minhas explicações, não depende eu operando com você ou coisa do tipo. Depende unicamente de você. Comece a mudar o seu conceito, a forma com que você enxerga o gráfico. Comece a entender de fato o que o gráfico tem para te dizer. Conversa com o gráfico, você tem que ter um diálogo com o gráfico. Você que é grafista, você tem que ter uma conversa, é um diálogo, você e o gráfico. Entenda o que ele tem para te transportar, entenda o que ele tem para te dizer e começa a aplicar e começa a fazer. Eu tenho certeza que o gráfico tem muita coisa para te contar, mas não adianta só dele, depende de você, receptor, você que está recebendo a mensagem, você que está recebendo os dados. O que você consegue extrair do gráfico de bom? Quais oportunidades? Bom, agora o trabalho é com você, beleza? Tamo junto.